meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao nosso canal, Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar o texto da apresentação do menino Jesus no templo. Uma cena, portanto, associada à primeiríssima infância de Jesus, mas que para nós não se reduz a um relato de crônica de jornal. Ou seja, a narrativa que o Evangelho de Lucas nos apresenta não quer simplesmente nos dizer o que aconteceu no passado. Ela tem, sobretudo, uma significação teológica. Ou seja, ela carrega uma mensagem de Deus. E é isso que temos que nos esforçar para compreender quando lemos esse texto. Nos anos anteriores, certamente, todos tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre essa cena a partir dos seus vários aspectos históricos, a partir do respeito das leis e das normativas judaicas. Neste ano, não vamos entrar nesses detalhes, mas vamos destacar alguns aspectos do texto, sempre com a esperança de que esses aspectos nos ajudem a todos, a mim, a você, a refletir o mistério de Cristo e a participar, vivenciar essa cena como expressão da graça de Deus para nós hoje. Quero começar destacando os personagens todos. Temos a figura de Maria, de José e, obviamente, do menino Jesus. O menino que não faz nada, não fala nada, não se move, mas tudo acontece em torno do menino. Tudo que acontece tem a função de nos dizer quem é esse menino. E quem é esse menino que Deus dá a nós como dom, como Salvador. Temos também duas outras figuras importantes, a figura de Simeão e a figura de Ana. Duas figuras idosas. Pessoas, portanto, se pensarmos no arco da vida, pensando nos anos e nas etapas da vida de cada um, pessoas que já se encontram no fim da vida. A idade avançada, seja de Simeão como de Ana, também carrega aqui um valor simbólico. Carrega todo o valor simbólico de uma vida vivida sustentando-se numa esperança. Qual? A esperança da promessa de Deus. A sustentação da vida nessa esperança é descrita no texto a partir das qualidades ou até mesmo da síntese da vida dos dois. Simeão, de modo especial, é representado como um homem justo e piedoso, ou seja, um homem devoto, um homem de fé, um homem constantemente aberto a viver segundo a palavra de Deus. Um homem que confiou a sua vida a essa palavra. Ana é descrita na sua infância, na sua idade adulta, casada, e na sua viuvez, já na sua velhice. Portanto, o arco todo da vida dessa mulher é caracterizado também pela sua fé. A sua confiança na palavra de Deus, na promessa de Deus, sustentou, guiou e orientou a vida dessa mulher. Já na velhice de ambos, eles têm a oportunidade de deparar-se com o menino Jesus. Ou seja, valeu a pena viver essa vida. Valeu a pena sustentar a sua vida na fé, na palavra e na promessa de Deus. Porque no tempo devido, essa promessa se realizou e eles puderam ainda testemunhar, vivenciar e viver. É o primeiro significado. O outro significado os coloca na condição de grandes testemunhas, figuras proféticas, parecidas com João Batista, que funciona mais ou menos como uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Simeão, Ana, como João Batista, cresceram e foram educados nas promessas de Deus do Antigo Testamento. E agora podem viver essa realização, Simeão e Ana, e inclusive testemunhá-la, João Batista. Portanto, uma vida devotada com confiança à palavra de Deus
é uma vida que vale a pena. E essa vida se transforma num testemunho, numa profecia. Logo, é uma vida que comunica também a outros a mesma promessa que recebeu, mas comunica essa promessa já a partir da experiência da sua realização. Outro detalhe que gostaria de destacar, porque, como disse, não vamos ver todos os detalhes, o texto é muito rico. Simeão soube, pela ação do Espírito Santo, que ele veria a realização da promessa. O Espírito Santo é também um personagem muito importante, como em todos os dois textos de São Lucas, o Evangelho e Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo é como a presença de Deus que vai guiando os personagens. Mas o Espírito Santo é aquele também que ilumina a mente e o coração dos personagens, para que eles consigam ouvir a promessa de Deus e acreditar nessa promessa como verdadeira. Para que eles consigam, no cumprimento, na realização da promessa, reconhecer a realização dessa promessa, a presença e o agir de Deus na vida deles. Ao mesmo tempo, é o Espírito que faz desses personagens profetas, ou seja, os capacita para falar. O Espírito, então, de certa forma, nos abre para ouvir a palavra de Deus, nos insere na realização da promessa de Deus e nos faz pessoas capazes de comunicar essa experiência. Faz de nós testemunhas da ação salvadora de Deus. Chegou o momento da realização. Movido pelo mesmo Espírito, porque ele não se encontrava no templo, que lhe havia inspirado a promessa de que ele veria o Messias, Simeão vai ao templo. Chegando no templo, se depara com Maria, José e com o menino. É surpreendente o gesto dele. Ele pega o menino nos seus braços. Esse gesto é uma característica materna. Nós homens também pegamos os meninos, as crianças, as meninas nos nossos braços. Mas é um movimento que, de forma espontânea, é realizado sobretudo pela mãe, que acolhe, que acude, que protege essa criança nos seus braços. O gesto de Simeão tem um caráter materno. Poderíamos dizer um caráter feminino, aqui como sinal de delicadeza. Mas o gesto é muito mais do que isso. A acolhida desse menino não é somente uma acolhida físico-material. Ele pega o menino nos seus braços. A acolhida é uma experiência totalizante, que compreende a inteira vida, a mente, coração. Ele acolhe com os braços, um gesto externo, representando uma acolhida total interna desse menino na sua vida, porque esse menino é a realização da promessa. O que nos permite dizer que a acolhida não é só física, mas é totalizante, é a oração, o hino que ele faz logo em seguida. O gesto de Simeão, ele tem um caráter exemplar. O que significa isso? Ao descrever esse gesto delicado, quase materno, com esse toque delicado feminino, Lucas quer nos ensinar, a nós, que precisamos, como Simeão, estar prontos para acolher um menino. Obviamente não se trata simplesmente agora de um menino recém-nascido, um menino nos seus primeiros dias de vida. Se trata de acolher o Messias. Aquela compreensão que Simeão teve naquele momento, inspirado pelo Espírito Santo. Como ele, nós também somos convidados a acolher esse menino, pegar nos braços, um gesto externo que representa uma acolhida interna, mente, coração. Esse menino tem que ser acolhido na nossa vida. Tendo esse menino nos braços, porque essa acolhida é totalizante, não é só uma questão física, Simeão eleva a Deus então uma oração. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Esse agora
é o hoje da experiência de Deus. É o hoje da nossa vida na qual Deus se apresenta e se apresenta como Salvador. Conforme a tua promessa. Vejam, como eu já disse, na velhice ele acolhe o menino. Na velhice, ele tem a oportunidade de encontrar a realização no menino da promessa que ele recebeu. A vida dele valeu a pena. A vida de fé valeu a pena. Podes deixar teu servo partir em paz. Tem um tom de uma certa despedida. É o homem idoso que sente que a sua vida vai caminhando para o fim. Mas essa paz não é simplesmente deixar as lutas diárias da vida. Essa paz aqui tem também um valor, uma característica totalizante. Se a acolhida do menino é totalizante, ele acolhe esse menino com toda a sua vida, porque viveu a sua vida na expectativa de acolher esse menino, na esperança de que Deus realizasse essa promessa. Essa paz, ela completa a vida deste homem, dando-lhe um sentido profundo e total, que só Deus pode garantir, pode assegurar. Mas essa alegria não é individualista. Essa experiência não é narcísica. Ela não é exclusiva. Tanto que nessa mesma oração ele continua, que preparaste diante de todos os povos. Vejam, ele vive a realização da promessa, mas essa promessa ele sabe que não é exclusiva dele e para ele. Ela é aberta. Ela tem uma perspectiva universal. Quando o texto fala que preparaste diante dos povos, não está simplesmente falando de todos os povos que estão no mundo. Está falando da experiência da igreja, que em todos os povos do mundo vai aos poucos acolhendo o evangelho como a salvação. O evangelho não como um livro, mas o evangelho como o Salvador, como Cristo. E vai se deixando guiar, transformar e orientar pelo Cristo. Luz para iluminar as nações. Vejam como ele insiste nessa perspectiva universal e comunitária. Glória do teu povo, Israel. A experiência de ter se confiado e confiado à promessa de Deus, confirmada no fim da sua vida, dizendo que a sua vida valeu a pena, é uma promessa aberta para todos, para mim, para você, para nós. Mas, inesperadamente, depois de fazer essa oração, de elevar esse louvor a Deus, ele então se dirige a Maria. E para ela, ele tem uma palavra diferente da oração. A oração fala de paz, ela tem um tom sereno, de uma conclusão com sabor de plenitude, de que valeu a pena. Quando ele se dirige a Maria, o tom muda. Ele fala de espada, ele fala de sofrimento. Aparentemente estamos numa contradição. De um lado, serenidade, do outro lado, agitação. Por que disse aparentemente uma contradição? Porque, no fundo, o texto nos coloca diante do paradoxo da vida. A vida não é só paz, como também não é só sofrimento. Mas a vida carrega experiências de paz, que muitas vezes não significa ausência de guerra, mas é aquela certeza de ter Deus conosco, nos sustentando, e nessa mesma vida, às vezes se apresenta sofrimento, hostilidade, adversidades e dificuldades. Ter fé e viver confiante na promessa de Deus não significa que nós cristãos, porque temos fé, temos uma vacina contra a vida. Os outros podem sofrer, nós não. Também ser cristão não significa que obrigatoriamente temos que sofrer. Mas se temos fé, temos que nos abrir a abraçar a vida como ela é, na sua complexidade, essa vida humana, essa vida minha, essa vida sua, essa vida de quem não tem a nossa fé, mas que não deixa de ser humano. É nessa vida que nós vamos aprendendo, de fato, a confiar. É nessa vida que nós vamos desenvolvendo e nos nutrindo da esperança na promessa e na palavra de Deus. E é nessa vida que o menino nos é apresentado
para ser acolhido. Ainda na fala de Simeão a Maria, temos que observar algumas coisas. A primeira coisa, esse menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Será um sinal de contradição. O menino é um sinal de contradição. Não é ele a contradição, mas a presença dele revela, expõe uma contradição. A contradição está na postura que se assume diante desse menino, não mais menino, diante do Messias. A capacidade e a disponibilidade para acolhê-lo, os braços que recebem o menino, ou um fechamento, os braços que se cruzam, porque não querem ter nada a ver com esse menino. A vida de Jesus, os seus ensinamentos, revela aquilo que se desenvolve em nossos corações e que, de algum modo, acaba se manifestando para fora. Nas expressões, nos gestos concretos, como nós nos colocamos na vida, como nós nos colocamos diante do outro. Simeão ainda continua, e aí uma palavra direta para Maria. Ele, quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Quando nós lemos esse texto, imediatamente pensamos na imagem de Nossa Senhora das Dores. Mas o texto não está falando de Nossa Senhora das Dores. Mesmo porque no Evangelho de Lucas, nós não vemos Maria chorando aos pés da cruz. O texto não está falando do momento final da vida de Jesus. O texto está falando da vida de Maria com Jesus. A espada indica sempre um corte, um sofrimento, uma dificuldade e uma dor. Pode indicar a violência, hostilidade, ataque. Ela é a mãe do Messias. E o Messias, como nós vamos aprender na continuação da leitura do Evangelho, vai sofrer ataques, vai sofrer violências e, inclusive, será assassinado numa cruz. A mãe do Messias não terá uma vida fácil por ser a mãe do Messias. A mãe do Messias também vai sofrer com todos os ataques que o seu filho receberá. Mas aqui temos que prestar atenção numa coisa. Lucas não está descrevendo o sofrimento psicológico, a mãe que sofre pelo filho que é atacado. Lucas nos fala uma mensagem teológica. Então, é a mãe do Messias que sofre. Logo, a dor é gerada como expressão de percepção da dificuldade com a qual Jesus vive a sua missão, porque é atacado por vários lados, chegando ao ponto de ser crucificado. Nesse sentido, Lucas nos está falando de Maria, que no decorrer da sua vida vai aprofundando cada vez mais o conhecimento de quem é esse filho como Messias, quando o Evangelho nos diz que ela e José ficaram surpresos diante do que Simeão falou, o hino, essa surpresa não é a maravilha de ouvir coisas bonitas, elogios sobre o filho. Essa surpresa no Evangelho de Lucas, ela tem um sentido pedagógico, didático e ao mesmo tempo teológico, ou seja, a surpresa é o desvelamento do mistério. Aos poucos, tudo que eles vão vivenciando com esse menino, que vai crescer e se tornar um homem, vai ajudando-os a compreender cada vez mais o mistério de Deus, as promessas de Deus, que se realizam nesse menino, que depois homem é crucificado e ressuscita. Nesse sentido, Maria também funciona como um espelho para a igreja. A igreja também vai sentir essa espada. Sofrer com o sofrimento do Messias significa manter-se unido a esse Messias, manter-se fiel a esse Messias.